Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos, olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Que a paz e a graça do nosso Deus seja na sua vida e permaneça para sempre em nome de Jesus. Quero compartilhar com você mais uma palavra da parte de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Essa é a abordagem do texto que nós vamos fazer para a nossa reflexão de hoje. Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 6, vai dizer assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo em nome de Jesus. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas daquela cercania. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco sobre a incredulidade. Quero abordar um pouquinho sobre a questão da incredulidade. Porque o texto que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de abordar, ela vai citar com muito espanto a questão da incredulidade de um povo. O texto que nós lemos diz que Jesus estava pregando, estava ensinando e estava entre os seus, na sua terra, na sua pátria, na sua casa, no meio dos seus familiares, dos seus parentes. E o que me causa muito espanto é ouvir essas palavras fortes, onde Jesus diz que ali ele não pôde fazer grandes maravilhas, operar grandes milagres. Ele não é que ele não quis, ele não pôde por conta da incredulidade. Veja que a incredulidade ela vai levantar questionamentos. Jesus estava pregando acerca do reino. Eles reconheciam que Jesus pregava com autoridade, que o Senhor Jesus estava ensinando com autoridade. Contudo, eles questionaram, eles teceram questionamentos acerca dessa autoridade. Então a incredulidade ela vai fazer aflorar na pessoa o questionamento acerca da autoridade daquilo que está sendo pregado, está sendo ensinado ou está sendo feito. Então a incredulidade ela vai causar isso na pessoa, vai causar questionamento. Será que realmente é de Deus? Será que realmente essa palavra é verdadeira? Com que autoridade ele faz isso? De onde vem essa sabedoria? Não é ele filho de fulano, irmão de Beltrano, irmão de Ciclano? Estão aqui seus familiares. Então como ele pode realizar? Como ele pode fazer tudo isso? Então são questionamentos que são levantados por conta da incredulidade. E Jesus ele fica admirado da incredulidade daquele povo. A incredulidade era tão grande que ele não pôde ali realizar os milagres que ele gostaria de realizar. Então, o que nós entendemos aqui? Que a incredulidade ela opera de forma espantosa e que ela impede o agir de Deus. Muitas vezes nós não vivemos as bênçãos de Deus por conta das nossas incredulidades. Quantas vezes você já se pegou questionando a palavra de Deus?
questionando a autoridade da palavra de Deus. E isso é um resultado da incredulidade quando você se questiona acerca da palavra de Deus. Então aqui nós temos 3 fatores que provavelmente possam ser possível aflorar em nós a incredulidade. 3 fatores podem ser determinantes para que revele em nós um estado de incredulidade. Ainda que você seja um crente salvo, você pode manifestar naquele momento com uma atitude de incrédulo, com uma atitude incrédula, ou seja, manifestando uma espécie de incredulidade. Então Jesus vai falar em Mateus capítulo 17, versículo 14, o versículo 21, e eu quero ler essa palavra, essa reflexão com você. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, vamos ler na palavra de Deus, o versículo 14 ao versículo 21, vai dizer assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Aí no versículo 18 vai dizer: respondendo e repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por conta do jejum e da oração. A primeira coisa que pode provocar em nós, na pessoa, a incredulidade é a adversidade. No momento da adversidade, ou nós nos posicionamos com fé verdadeira, ou nós nos posicionamos de uma forma a duvidar. Veja que surgiu aqui uma adversidade. Um jovem endemoniado precisava ser liberto. E Jesus tinha subido ao monte, tinha ido ao monte ali antes, precede um pouco a transfiguração. E com Jesus estava Pedro, Tiago e João, mas os demais discípulos tinham ficado com uma multidão. E quando Jesus retorna do monte da transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João, Jesus encontra uma multidão e uma cena interessante. Um pai rogando que o seu filho fosse liberto. Então os discípulos que ali estavam, diante daquela adversidade, eles não conseguiram expulsar aquele demônio e libertar aquele jovem. E a causa pelo qual eles não puderam, Jesus vai dizer, por conta da incredulidade. Eles eram crentes, eram discípulos de Jesus, eram seguidores de Jesus, eram servos do Senhor Jesus, andavam com Jesus, eram salvos em Jesus Cristo. Mas naquele momento a adversidade revelou neles um ato de incredulidade. E muitas vezes é isso que acontece. Quando você se depara diante da adversidade, surge também junto com a adversidade uma grande dúvida, de forma que você passa a duvidar das promessas da palavra e você passa a deixar com que essa dúvida gere em você uma incredulidade tal, de forma que você não pode operar por meio da fé. Então a adversidade é um dos primeiros fatores que pode revelar em nós um ato de incredulidade, de dúvida, e que vai impedir da gente realizar aquilo que Deus quer que nós venhamos realizar ou alcançar na nossa própria vida para a glória de Deus. Eu me lembro agora de Davi ali diante dos filisteus, quando Davi vai visitar ali naquela guerra a guerra dos israelitas contra os filisteus,
que se levanta um gigante, um campeão de guerra do lado dos filisteus, chamado Golias. Ali a Bíblia vai dizer que o exército de Israel estava todo amedrontado, mas havia uma promessa de Deus para Israel. Deus tinha prometido que entregaria os inimigos nas mãos de Israel, mas Israel ficou com medo. E porque se levantou uma grande adversidade, um grande gigante diante dele, Israel ficou com medo e começou a duvidar, e aquela dúvida revelou neles uma incredulidade de tal forma que eles sequer lutaram, eles sequer tentaram a batalha. Então é isso que acontece muitas vezes. A adversidade ela vai surgir, e quando essa adversidade surge, junto com a adversidade pode surgir uma grande dúvida e gerar uma incredulidade na sua vida. A segunda coisa muito interessante que pode também causar e fazer florescer em nós uma incredulidade é a temporalidade. O que é isso? A temporalidade. Eu vou ler com você em Gênesis capítulo 17, versículo 15 e versículo 18, para nós entendermos direitinho isso aqui. Gênesis 17, versículo 15, o versículo 18. Gênesis 17, 15 e 18 vai falar sobre a temporalidade, que também é um outro fator que pode causar em nós incredulidade. Vamos lá? Gênesis capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 18, o texto vai dizer assim para nós. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamais mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. O que acontece é que Deus deu uma palavra para o Abraão. Deus deu uma palavra para Sara. O próprio Deus se revela a Abraão, e ali Deus ele dá para Abraão a palavra, e ele diz que Abraão vai ser pai, que Sara vai ser mãe de nações. E o que acontece aqui? Abraão ele cai sobre o seu rosto rindo, e em seu coração ele gera uma dúvida acerca daquilo ali. Ele diz: será possível a um homem de 100 anos gerar um filho? Será possível uma mulher de 90 anos gerar filho? E ele riu daquela situação. Mas o que levou Abraão a agir com incredulidade naquele momento? Abraão não era um incrédulo, ele era o pai da fé, mas naquele momento manifestou-se nele uma dúvida, incredulidade, por conta de quê? Por conta da temporalidade, por conta do tempo. Muitas vezes nós deixamos de confiar e acreditar que Deus vai realizar determinada promessa na nossa vida, porque nós achamos que está demorando demais. Então o tempo, ele é uma causa pelo qual surgem em nós as dúvidas e a incredulidade. Por isso o salmista vai dizer: esperei pacientemente no Senhor. Porque a espera no Senhor, ele não vai levar em conta a temporalidade, quanto tempo vai durar, quanto tempo ainda resta. Não, ele vai confiar no Senhor. Como diz lá no Salmos 130, como diz no Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então ele diz assim, que nós devemos entregar o nosso caminho, esperar, confiar e descansar em Deus. Porque nós sabemos que o tempo de Deus, ele não é compatível com o tempo do homem. O nosso tempo é hoje, o nosso tempo é agora. Nós não sabemos o tempo de Deus. E por conta do tempo que pode existir entre a promessa que foi dada e o cumprimento dessa promessa, a gente pode duvidar, a gente pode agir com incredulidade e impedir que as promessas de Deus venham a se realizar na nossa vida. O que não foi no caso de Abraão. Depois Abraão creu, descansou no Senhor e viu a promessa de Deus se concretizando. Então a temporalidade é uma causa
porque também vai revelar em nós, gerar em nós incredulidade. Quando Deus tira Israel do Egito por mão de Moisés e leva a terra, e promete levar a terra prometida, segundo os historiadores, a viagem que era para ser de 11 dias duraram 40 anos. E a Bíblia vai dizer que aquela geração que saiu do Egito de 21 anos para cima, todos morreram no deserto. E a maioria deles murmuraram porque estavam duvidando da promessa de Deus. Eles diziam: Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. Moisés mentiu para nós. Moisés nos enganou. Deus não tem uma terra para nós, mas Deus tinha a terra prometida para eles. Porém, o tempo, a temporalidade, foi o que fez eles duvidarem e se manifestarem com murmuração e com incredulidade. Por quê? Porque a temporalidade pode ser um fator que vai revelar a incredulidade no coração do homem. Se Deus te prometeu, se Deus tem uma promessa para a sua vida, não importa o tempo que esteja demorando, não importa quanto tempo vai durar, fica firme, persevera até o fim, porque você vai ser abençoado. Porque o tempo é justamente uma das causas, dos fatores que pode causar em nós a incredulidade, pelo fato de achar Deus prometeu, mas não aconteceu, está demorando, então não vai mais acontecer. Não é bem assim. Essas são as armas do diabo. O diabo quer que você duvide. O diabo quer que você esmoreça. O diabo quer que você desvaneça. O diabo quer que você duvide. O diabo quer que você manifeste incredulidade, para que você não espere o cumprimento da promessa de Deus. Mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus vai cumprir o que Ele falou. A palavra do Senhor, ela vai ser cumprida na sua vida, se você continuar crendo e não duvidar dessa promessa, em nome de Jesus. O terceiro fator importante que pode causar em nós uma incredulidade, ou revelar em nós uma incredulidade, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. 19, 26, deixa eu rapidinho passar essa mensagem para você. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 24. Vamos lá. A partir do versículo 16 do Evangelho de Mateus, do capítulo 19. Aqui nós vamos ter o terceiro fator que pode ser predominante para revelar em nós a incredulidade. No capítulo 19, versículo 16 ao 24, vai dizer assim: E eis que alguém aproximou-se e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aqui está o terceiro fator que pode ser primordial, pode ser predominante para revelar em nós uma incredulidade: a prosperidade. Aquele homem chega para Jesus entusiasmado acerca do reino do céu, acerca da salvação, acerca da vida eterna. Aquele homem chega para ele e diz: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem chegou com uma boa intenção, com um bom propósito. Aquele homem chegou entusiasmado para receber uma mensagem de Jesus, uma resposta de Jesus que lhe direcionasse, que dissesse o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala acerca dos mandamentos. Ele diz: tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. Aí ele diz: o que me falta mais? Jesus disse: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que aquele homem ele ficou triste
e ele voltou entristecido, ele não aceitou a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus. Por quê? Porque ele era próspero, ele tinha prosperidade, ele era um homem rico, tinha muita propriedade. Então a prosperidade revelou no coração daquele homem uma incredulidade. Então é bom, a prosperidade é boa, mas a prosperidade é perigosa. Prosperidade sem temor de Deus, prosperidade sem sabedoria, prosperidade sem santidade, prosperidade sem a humildade, prosperidade sem a presença de Deus, ela é perigosa, porque ela vai fazer com que o seu coração esteja na prosperidade. E aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então o tesouro daquele homem era a sua riqueza, a sua prosperidade. Ali estava o coração dele, de forma que ele revelou a incredulidade. Ele achava, ele pensava que tinha fé, mas ele ali foi revelado quando Jesus deu a palavra para ele, que tocou na prosperidade, revelou nele a incredulidade. Então esses três fatores são muito visíveis nas Escrituras Sagradas. E nós podemos ver que esses três fatores, eles podem revelar em nós a incredulidade. Primeiro, a adversidade. Segundo, a temporalidade, o tempo. Terceiro, a prosperidade. Então essas coisas, elas são muito perigosas. Eu vejo um exemplo de Salomão. Salomão, um homem cheio de sabedoria, mas um homem de muita riqueza, desviou-se do Senhor, afastou-se de Deus. E olha que Abraão era um homem sábio, mesmo com a sabedoria, por conta da sua riqueza, da sua prosperidade, da sua fama, do seu sucesso, ele se afastou de Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Que você fique atento, não duvide em forma alguma, em momento algum. Na hora da adversidade, continue crendo no Senhor, não seja incrédulo. Na hora no momento da temporalidade, quando o tempo estiver demorando, continue confiando, continue acreditando. Quando Deus te fizer prosperar, continue na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e as bênçãos do Senhor sejam na sua vida. Glória a Deus. E é isso aí. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.